Uma boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso culto deste último sábado do mês de agosto. E quero saudar a vocês presentes no culto aqui, também as pessoas que nos visitam neste culto, sejam muito bem-vindos. E queremos saudá-los com a palavra bíblica de Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, no versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Lá nos diz o apóstolo Paulo: e o Deus da esperança vos preencha com toda a alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos preencha o coração com alegria e com paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança, semeadores de esperança, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que assim Deus nos abençoe nesta celebração de culto. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos também saudar as pessoas que estarão acompanhando, assistindo este culto no canal no YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra, em algum momento aí nos próximos dias. Também que a bênção, a paz de Deus esteja contigo e com a sua família também. Convido a comunidade para cantarmos o primeiro hino do nosso culto de hoje à noite, hino 641, que nos lembra os que confiam no Senhor. Presença, o cuidado de Deus na vida de todos aqueles que confiam no Senhor. 6, 4, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Professoras do culto infantil, que hoje as crianças já iriam direto lá para a sala do culto infantil, para as atividades que elas vão ter hoje à noite, e no final do culto as crianças vão vir até o altar para compartilhar um pouco qual foi o tema que elas aprenderam, hoje à noite no culto infantil, na escolinha dominical. Então, as crianças voltam no final do culto para compartilhar conosco. Peço que venha à frente, quem vai compartilhar dos avisos pode chegando à frente. Boa noite a todos, em nome do presbitério, sejam todos bem-vindos. Então, os avisos são os seguintes: a oferta avulsa de hoje vai para o trabalho de inclusão, acessibilidade e pessoas com deficiência. Quarta-feira temos a UASE, que é às 14h30. Sexta-feira, estudo bíblico às 19h30, aqui no salão da igreja, ali embaixo. Sábado próximo, então,
Não haverá ensino confirmatório, porque o pastor tem um curso lá em Rio Negro, ele estará o dia todo lá. Depois ele fala mais sobre o assunto. Nós temos uma promoção da dobradinha, que é a segunda promoção dentro de 2 meses, que vai ser em benefício do nosso telhado. Tem muitas pessoas que estão aqui sabem que o nosso telhado foi condenado por 2 pedreiras e uma dobradinha já foi feita, já foi envolvida nesse pagamento. O telhado custou 59 mil, então nós temos que batalhar para pagar isso aí. E a gente também tem uns envelope de campanha que a gente fez para a reforma do telhado, que também está nos ajudando. Então, cada um que quiser colocar um valor que puder dentro desse envelope que está ali, e pode ser trazido aqui na cestinha que a gente sabe que vai para esses fundos, tá? Então, já agradecemos a todos que já colaboraram, e quem quiser continuar colaborando, fique à vontade. Quarta-feira também temos ensaio do coral, aqui no templo, às 19h30. E a gente tem no próximo sábado, o próximo culto será no sábado, dia 3, com Santa Ceia. Vamos ter a Santa Ceia, batizado e uma oração em memória de falecimento. Seriam esses os avisos. Muito obrigada. Pastor, o senhor complementa se faltou alguma coisa. Não, está completo. Só eu queria compartilhar que nós tivemos uma semana bem intensiva aqui, né, principalmente os grupos de Oase. Celebramos o encontro paroquial da Oase na terça-feira, lá na comunidade de Rio Negro, na igreja de Rio Negro, reunindo os 3 grupos de Oase, né, aqui da nossa comunidade, aqui de Mafra, também de Rio Negro, também representação de Itaiópolis. E fizemos a viagem então para um encontro lá em Pissarras, encontro também de grupos de Oase, na quinta-feira, foi 3 horas de ida. Aí passamos um pouco lá em Piraberaba, lá no Parque de Flores, almoçamos lá no restaurante Piraberaba. Estávamos em quantos, Cleide? 28 participantes. E depois então fomos até Pissarras, lá na igreja luterana, para o encontro, né, daquela tarde, uma celebração, meditação, cântico, também um café, né, para os participantes do evento. Então seria isso então, nossa gratidão ao empenho de todos que participaram, que se interessaram em participar. Foi um encontro muito abençoado, muito proveitoso, né, este dia de viagem e passeio da Oase. Toda quarta-feira, 2h30 da tarde, Oase. Se tem alguma das senhoras aí que gostaria de participar, né, sejam bem-vindos. Também temos um casal aí que está se integrando na nossa comunidade. Poderiam ficar de pé, só a pessoa identificar vocês, que estão se integrando aqui na nossa comunidade, já estão residindo aqui em Mafra. Vocês vieram de São Bento? De São Bento. Ok. Então aqui estão o Adolar e a Leoni, é isso? Adolar e Leoni. Então sejam muito bem-vindos aqui na nossa comunidade. A integração de vocês aqui já estão se integrando. E ficou marcado então a oração em memória de falecimento, né, no próximo sábado. Faleceu a nossa amiga, irmã na fé, a Leoni Ulbrich Marshall, com a idade de 70 anos. Então ficou para o próximo sábado marcada a oração de falecimento dentro do culto. E teremos também Santa Ceia no próximo sábado, sempre no primeiro sábado de cada mês, né, culto com Santa Ceia, sábado às 19 horas. Seria isso então. Nós convidamos a comunidade para cantarmos um hino de louvor a Deus, lembrando que Deus sempre nos ama, nos acolhe, nos perdoa, nos quer fazer sempre mais filhos e filhas de Deus que seguem a Jesus Cristo. E no 581, 581, Deus sempre me ama. 581. Faz viver por
pecados, convido para cantarmos 2 vezes. O hino é bem curtinho, o hino 33. Hino de número 33 no nosso cenário. O nosso momento de humildade, chegar na presença de Deus com humildade, pedindo o perdão dos nossos pecados, pedindo que Deus vá transformando a nossa vida, cada vez mais num vaso novo de honra a Deus, que glorifica a vontade de Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. 33. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Assim como estamos, convido para uma oração. Deus e Pai, assim como cantamos, Senhor, cada um de nós também é uma pessoa que comete pecados a cada dia, em pensamentos, palavras, às vezes atitudes, também às vezes omissões. A palavra nos diz que todos pecaram e carecem do perdão de Cristo, o nosso Salvador. Assim oramos, Senhor, que nós queremos também, como cantamos agora, que Tu vá transformando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, num vaso novo, um vaso para a glória do Teu nome. Uma pessoa que cada vez mais vive o amor a Ti e o amor às pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, em palavras, atitudes ou omissões, e vá cada vez mais nos transformando a partir da Tua misericórdia, num vaso de honra para o Teu reino. Assim oramos, assim pedimos o Teu perdão, ó Senhor Jesus Cristo, em Teu nome. Amém. Convido a vir à frente as pessoas que estarão compartilhando das leituras bíblicas deste culto, podem ir chegando até a frente para compartilhar das leituras bíblicas. Só anunciando então a primeira leitura, encontramos no profeta Jeremias. Jeremias no capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículo 7 até o 11. Logo em seguida anunciamos a indicação da leitura do Evangelho. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias. As deixará e no seu fim será insensato. Até aqui. Ok, obrigado. Lucas capítulo 21, leitura do Evangelho, Lucas capítulo 21,
versículo 25 a 28, que fala dos últimos tempos, as vésperas da volta de Cristo, do estabelecimento pleno do reino de Deus. Lucas 21, versículo 25. Qual passo a ler? O sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Até. Bem-aventurado todo aquele que ouve e medita na palavra do Senhor, aguarda no seu coração e busca viver em testemunho de amor a Deus e amor às pessoas. Amém. Em resposta à escuta da palavra de Deus, convido para professarmos a nossa fé de acordo com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode assentar-se, nos preparando para o momento do ensino da palavra, compartilhar da palavra. Convido a comunidade para cantarmos o hino 152, que fala da importância da palavra de Deus, hino 152, antes da mensagem deste culto. O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco quando nos dispomos a ouvir, a meditar no ensino da palavra do Senhor. Amém. Lá em Lucas, no capítulo 21, leitura feita agora há pouco aqui na frente, Lucas capítulo 21, nos é relatado sobre os últimos tempos antes da volta de Cristo, antes do estabelecimento pleno do reino de Deus. E lá nos diz como sinais, como profecias, Lucas capítulo 21, todo o capítulo 21, a maior parte é sobre esse tema,
dos últimos tempos, lá diz também, Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, o Filho de Deus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, alegrai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ao começarem estes sinais, estas coisas, estes acontecimentos, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, a vossa salvação se aproxima, a intervenção de Deus se aproxima. Pois bem, muitas pessoas, quando leem esses textos, ficam com medo. Relata que haverá terremotos, e haverá acidentes, e haverá guerras, e haverá conflitos, e haverá isso, e haverá aquilo. E a gente, ao ler tanta coisa, né, de sofrimento, que ainda vai acontecer no mundo antes da volta de Cristo, a gente fica assustado, a gente fica com medo. E a gente se pergunta, será que é a nossa geração que verá tudo isso acontecer? Será que em breve isso vai acontecer? Muitos dizem que nós estamos já vivendo em muitos desses sinais dos tempos antes da volta de Cristo. O medo por si só já é um sentimento que faz parte da nossa condição humana. O medo é muito difundido, principalmente o medo do futuro. Alguém de nós aqui não tem nenhum medo do futuro? Será? Será? Vamos analisar esse assunto. O medo visita a nossa alma, o medo visita os nossos pensamentos, o medo visita as nossas emoções, o medo visita a nossa mente praticamente todos os dias. O medo do amanhã, o medo do futuro. É o medo de não poder mais ganhar o sustento, é o medo de ficar desempregado, ou quem sabe do governo, do Estado não ter mais dinheiro para bancar as aposentadorias para quem está aposentado. Você alguma vez já pensou nisso? Nessa possibilidade? Com tantos países quebrando aí ao nosso redor. O medo de ficar doente e não poder sustentar a sua família. O medo também da estabilidade econômica com relação às mudanças nos países, às ideologias, as mudanças radicais, às vezes em alguns países, com trocas de governo. O medo na vida pessoal, na vida da família. Se o pai ou a mãe ficarem doentes, o vovô e a vovó já estão idosos, cada vez mais limitados nas forças, na saúde. A criança, quando está doente, com febre, ou pega alguma doença, às vezes até na própria escola. Certa vez uma senhora contou para o pastor com quem ela conversava, ela disse o seguinte, que ela tinha muito medo. Ela tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa ruim para o seu marido e ela ficasse sozinha para sustentar 4 crianças. O medo de ficar sozinha e ter a tarefa de sustentar 4 crianças. E disse aquela senhora, naquele aconselhamento, de que aquele medo visitava a mente dela todos os dias. E ela não conseguia se libertar desse medo, desta preocupação. Ela imaginava, quem sabe, se o marido viesse a sofrer um acidente, uma vez que viajava bastante, ela não teria com que sustentar os 4 filhos e manter a sua família.
Volta e meia, a gente também, como pastor, também é confidente das pessoas, e as pessoas compartilham os seus medos, suas ansiedades, suas preocupações, suas lutas, suas dores, suas perdas, seu luto, sua angústia, sua tristeza. E muitas vezes as pessoas estão compartilhando dos seus medos. O brasileiro diz que não vê a hora de se aposentar, né? E quando se aposenta, o que você não vê a hora? De arrumar um bico para ajudar no sustento do orçamento da família. Não é assim? Os aposentados estão me olhando aqui, balançando a cabeça. Pois bem, quando as nossas crianças são pequenas, nossas preocupações e medos vão se criar com saúde. Quando são adolescentes e jovens, nossa preocupação e medo quem serão as amizades deles? Amizades que vão ajudar para levar para um bom caminho, ou amizades que vão levar para um caminho de destruição. E aí lá adiante eles buscam a sua família, buscam o seu emprego, começam uma nova família, e aí vai se multiplicando as nossas preocupações, os nossos medos. Aí a preocupação é com a saúde dos netos, das netas, como é que está o casal está se entendendo, estão brigando muito, medo, de famílias, de mães, de pais. É o medo da incerteza do amanhã imprevisível. E como nós somos bombardeados todos os dias apenas com notícias ruins, porque as notícias boas não viram manchete, parece que só acontece coisa ruim no Brasil, não é? Porque 90% do noticiário é só coisa ruim. Eu vou dizer uma notícia boa para vocês. Você sabia que o Brasil está crescendo mais que os Estados Unidos na economia? Que o Brasil está crescendo mais que a Inglaterra na economia? Que o Brasil está crescendo mais do que a Alemanha na economia? O Brasil está melhor na economia que as maiores potências da Europa, que a maior potência do mundo, Estados Unidos. Vários países em recessão, em decréscimo da economia, os mais poderosos do mundo, e todos os países nossos vizinhos estão crescendo menos do que nós. Mas essa notícia você ouviu em algum lugar aí com destaque? Não ouvi em lugar nenhum. Que a inflação está caindo, o número de empregos está aumentando, que pela primeira vez em décadas o governo determinou a redução de impostos que nós pagamos, todos nós, e só nos coloca medo, e medo, e medo, e medo, e medo. Os europeus estão com medo. Como é que eles vão ter energia para o aquecimento das suas casas no inverno? Se aproxima com o corte de energia que vinha lá da Rússia e também que vinha da Ucrânia. As coisas lá tudo subindo o preço em função dessa crise, desta guerra, logo após a pandemia. Então são sinais que acontecem no mundo e ao nosso redor, onde muitas pessoas estão com medo, fugindo do seu país, como países vizinhos, como a Argentina, fugindo para vir morar no Brasil, para ir morar em outros países, para ir morar na Itália, para vir para o Brasil, para ter uma vida melhor, porque estão com medo de passar fome devido à grande crise de desemprego e à grande crise de inflação, de 70% ao ano ou mais, num país tão vizinho ao nosso como a Argentina. As pessoas lá da Europa estão com medo, que cada pouco larga-se uma bomba lá da Rússia em cima da Ucrânia, ali no quintal de uma usina nuclear. E se explodir aquela usina nuclear, o que vai acontecer com todos os países vizinhos? O medo, será que a gente consegue dormir? Assistindo uma guerra ali no lado, no quintal deles, no país vizinho. Assim vive a humanidade. E Jesus Cristo diz que no final dos tempos haverá guerras, terremotos, conflitos entre as nações, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia entre as nações, as pessoas desmaiarão de medo e ansiedade. A maior doença do mundo hoje se chama ansiedade, isso foi escrito lá 2000 anos atrás. E nós temos uma visão de esperança ou nos deixamos abater por todos esses medos? O
o que diz nesse texto de Lucas capítulo 21, quando começarem a acontecerem estes sinais, tenham ânimo, levantem a sua cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. Tenham ânimo, tenham coragem, tenham fé, tenham esperança, levantem a cabeça para os céus, porque a vossa salvação se aproxima. Portanto, a palavra de Jesus aqui é uma palavra de esperança. Quando toda esta confusão aumentar, levantem as vossas cabeças, olhem para os céus, olhem para Deus, esperem em Deus, porque a vossa salvação se aproxima. Portanto, em meio a tudo aquilo de angústia, de confusão, que os líderes das nações estão semeando em várias partes do mundo, que nós lembremos que o nosso futuro não está apenas nas mãos dos líderes das nações. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Levantemos as nossas cabeças, olhemos para os céus, olhemos para Deus e aguardemos em Deus a intervenção de Deus para estabelecer o novo céu, a nova terra, o reino de Deus, onde não haverá mais dor, nem doença, nem morte, nem medo, nem conflito entre as pessoas. Portanto, o medo do futuro é um dos maiores medos que as pessoas cultivam em seus corações. E o remédio para vencer este medo se chama fé e confiança nos cuidados de Deus. E é sobre isso que nos fala então a segunda parte, o segundo texto que foi lido hoje à noite. Jeremias capítulo 17 diz o seguinte: bendita a pessoa que confia no Senhor. Jeremias 17, 7. Bendita a pessoa que confia no Senhor Deus e cuja esperança é o Senhor Deus. Em meio a tantos sinais de insegurança, de confusão, de desesperança, o profeta Jeremias nos convida também a olhar para Deus com confiança, com esperança nos cuidados de Deus. O profeta Jeremias declara que é uma pessoa abençoada, uma pessoa bendita, uma pessoa abençoada, aquela pessoa que tem confiança e esperança nos cuidados de Deus. Confiar, fiar, costurar, com unir, unir com as promessas de Deus, unir a nossa fé, a nossa esperança, a nossa esperança. Por isso saudei vocês neste culto com a palavra bíblica de Romanos 15, versículo 13, que lembra que o nosso Deus é o Deus da esperança, que nos preenche o coração com alegria e paz no nosso crer. Para quê? Para que sejamos ricos de esperança, semeadores de esperança, pelo poder, pelo agir do Espírito Santo de Deus em nossa mente, em nossos corações, em nossa alma. Por esta razão, o profeta Jeremias também traz uma esperança grande para o povo de Israel naquela época, quando eles viviam numa situação de muita dor, muito lamento, muita confusão, muita tristeza. Também um outro livro de Jeremias, Lamentações 3, que a pastora compartilhou lá no nosso encontro da Oase em Pisadas, Lamentações 3, 21, que é livro também escrito pelo profeta Jeremias, Lamentações, diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à minha memória, à minha lembrança, os vários momentos da minha vida, da minha história, onde Deus cuidou de mim, cuidou da minha família, esteve do meu lado e renovou a minha esperança. Quero trazer à memória o que me pode renovar a esperança para o futuro, trazer à memória. Quando nós percebemos que a Igreja Luterana de Rio Negro tem 133 anos de história,
quantas bênçãos Deus concedeu para esta igreja ao longo de 133 anos de história. Quantos pastores passaram por esta igreja? Pastores e missionários passaram por esta igreja ao longo de 133 anos. Quando olhamos para a igreja de Itaiópolis, 118 anos. Quantos pastores, quantos presbíteros, quantos líderes de grupos de estudo bíblico, de oásis, grupos de diaconia, de servir, pessoas que cantavam no coral dessas comunidades, Rio Negro e Mafra, ao longo deste tempo, que serviram a Deus com o seu coração, com suas mãos, com sua voz, com o seu tempo, com o seu dízimo, com a sua ajuda financeira. Igreja Luterana da Vila Nova, 59 anos, se preparando para celebrar os 60 anos. Vamos trazer à memória o que nos pode renovar a esperança da presença, do cuidado, do guiar de Deus em todas as gerações que se dedicaram de coração a serviço de Deus, a serviço da missão da igreja também entre nós aqui ao longo de 59 anos. A Dona Erika é uma dessas pessoas, né, Dona Erika, que viveu essa história. Até isso tinha que fazer, né? Imagine preparar um almoço comunitário, né? Tendo que depenar as galinhas antes de preparar o almoço. Mas de todas essas, acho que nós tem isso, eu e mais duas que ainda viveram o resto já. Dessas que viveram essa missão naquela época. Tem a lembrança boa deles, né? É trazer a memória, né? As lembranças daquilo de bênção, de bem que Deus concedeu através de pessoas que dedicaram do seu coração, do seu tempo, das suas mãos, dos seus dons a serviço de Deus. Por isso nós podemos trazer coisas à memória também da nossa vida pessoal, da nossa família, agradecendo pela presença, o cuidado, o livramento de Deus em tantas situações de nossas famílias. Alimentar e renovar a nossa esperança. Por isso a Bíblia diz que Abraão, o pai da fé, esperando contra toda desesperança, creu em Deus e veio a ser o pai de muitas nações, o pai da fé. Abraão e sua esposa Sara creram na promessa de Deus. A fé os fortaleceu, deram glória a Deus, estavam plenamente convictos de que Deus haveria de cumprir todas as suas promessas, e assim serviram a Deus ao longo de toda a sua jornada de vida, mais de 90, mais de 100 anos a serviço de Deus. Por isso, minha amiga, meu amigo, quero te convidar, assim como diz o profeta Jeremias, aqui nesse texto, a renovar a tua esperança. Bendita a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança está em Deus, o Senhor. A nossa esperança não termina ali no cemitério. A esperança de quem não tem fé termina no cemitério. E saindo do cemitério não tem mais esperança, indo para o túmulo não tem mais esperança. A esperança da pessoa que crê em Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou dos mortos e nos anunciou o reino de Deus, esta esperança continua para o reino de Deus. Por isso nós esperamos novos céus e nova terra, vida eterna com Deus, participação no reino de Deus. Como diz o Evangelho de João, capítulo 14, na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não o teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esta é a grande promessa do Senhor Jesus para você e para mim, mas também a grande promessa do Senhor Jesus para aqueles nossos amados que já faleceram. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, Jesus não o teria dito. Por isso ele foi na frente, adiante de nós, para nos preparar lugar na casa, no reino de Deus, o Pai. Que Deus renove a tua fé, a tua confiança nos cuidados de Deus, a tua esperança no Senhor. E como diz o profeta Jeremias, que aqueles que confiam no Senhor é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que assim seja também a nossa vida, a tua vida, como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, para a fonte da água viva que é Jesus Cristo, e mesmo quando vem o calor, a sequidão, continuamos ainda a dar frutos a serviço do reino de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Nós queremos cada vez mais produzir bons frutos a serviço do reino de Deus, cada um de nós, no seu testemunho cristão, em sua fé e sua confiança em Deus. Amém. Nos preparamos para receber as crianças, então, estão chegando ali. Podem vir à frente, então, os professores e as crianças, que elas querem compartilhar um pouco daquilo que elas estudaram hoje lá no culto infantil. Uma boa noite a todos. Pastor Jairo, gostaria que ele ficasse aqui na frente, se possível, né? Que é o que nós vamos falar hoje. O pastor tem que ficar aqui na frente. Crianças, sobre o que nós falamos hoje lá embaixo no culto infantil? O que era o tema de hoje? Esqueceram? Exatamente. Então hoje nós falamos da mala dos pastores e dos missionários. Então, o que um pastor, um missionário precisa de levar dentro de uma mala? O que vocês acham que um pastor carrega dentro de uma mala? O que um missionário carrega dentro de uma mala? Exatamente. Então, os pastores e os missionários carregam uma Bíblia. E essa Bíblia é somente para o pastor ler, o missionário ler? Sim, é para ele ler. Todo mundo pensa assim que o pastor sabe, decora a Bíblia, né, pastor? Com certeza, de Gênesis até Apocalipse, né? Não, pessoal. O pastor não sabe decorar uma Bíblia. Ele sempre tem que estar lendo essa Bíblia para ele aprender, para ele ter, assim, ele tirar assim tudo de bom dessa Bíblia, para ele ter uma vida boa, para Deus estar sempre abençoando eles e para eles poder passar isso para nós. Porque se eles não estudarem a Bíblia, eles não vão poder estar aqui na frente falando da Bíblia para nós. Jamais, né? Eles precisam estudar, estudar e estudar cada vez mais a palavra de Deus. Então, o pastor precisa do que mais um pastor precisa? Do que o pastor precisa? Ah, capaz que o pastor precisa de dinheiro. Para quê? Pastor e missionário precisa de dinheiro. Pessoal, os pastores, os missionários, eles também precisam ter o cofrinho deles. Eles também precisam ter as economias deles. Eles comem, eles se vestem, eles pagam aluguel, como nós. Os pastores e missionários não são diferentes de nós. Eles precisam trabalhar, o trabalho deles é a missão, é falar de Deus,
é pregar a palavra, mas eles precisam de dinheiro também para sobreviver. E a sobrevivência deles vem da onde? Das comunidades, de nós. Se nós não pagarmos os nossos dízimos em dia, a nossa mordomia em dia, os pastores não terão salário. E como eles vão sobreviver? Nós sobrevivemos sem salário? Quem paga nossas contas, né? É a pessoa lá da nossa casa que trabalha todos os dias. Pai, mãe, né? Avós. E assim é a vida dos pastores. E então, agora, nós também queremos deixar uma recordação. Aonde a gente guarda as nossas recordações? Aonde nós colocamos as nossas recordações desde que nós nascemos, desde que nós estamos na barriga da mamãe? O que a gente tira assim o tempo todo? A Sandra Wedman, que gosta muito? Uma foto. Fotos. Então, pastor Jair, nós vamos te entregar um álbum. E esse álbum ainda não está as nossas fotos. Nós tiramos as fotos lá na sala do culto infantil. Todas as crianças tiraram. Esta semana a gente vai revelar e vai te entregar. Para que um dia, pastor Jair, quando você for embora daqui, estiver bem velhinho, e não é só o pastor Jairo, o pessoal que vai assistir depois, talvez alguns pastores vão assistir esse culto, é para vocês também. Para que vocês, na comunidade que vocês passaram, com certeza vocês também vão ter muitas recordações, assim como o pastor Jairo vai ter desta comunidade e principalmente das crianças do culto infantil, que nós queremos falar muito sobre esta missão e que eles cresçam valorizando nossos pastores, nossos missionários. Então, hoje, eu fiz uma pergunta para as nossas crianças. Quem queria orar pelos missionários e pastores? Todos quiseram. Todos fizeram uma oração por escrito, com todo carinho. Colocaram algumas coisinhas coloridas. E aqui está, pastor. Estamos entregando para você. E que estas recordações sejam, como eu já falei, para todos os pastores e missionários. E que Deus os abençoe, cuide de vocês e que vocês sempre estejam trazendo para nós a palavra de incentivo e que nós possamos sempre aprender da palavra de Deus através de vocês e nós, como professoras do culto infantil, possamos levar isso aos nossos pequenos, para que eles valorizem cada vez mais esta profissão, esse dom que vocês têm. Então, agora eu quero convidar as crianças que venham até aqui com a mala, vamos tirar uma foto com o pastor, né? E depois vai para este álbum, pastor. Obrigado. Bela homenagem. Ela veio junto também. Legal, né? Obrigado, pessoal, por essa bela homenagem, essa amizade, esse carinho, essa valorização do ministério pastoral entre vocês aqui da comunidade luterana de Mafra, na Vila Nova. Deus abençoe as crianças, os professores que estão ensinando as crianças também a valorizar a missão dos pastores que aqui pregam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, crianças. Muito obrigado, professoras do nosso culto infantil. Agora temos uma pequena oração também, feita pela Ana. A Ana vai fazer por todos os pastores, né, Ana? Que abençoe todos os pastores, que eles sejam muito abençoados, Senhor. Obrigado pelo nosso dia, Senhor. Abençoe todo mundo, Senhor. Amém. Amém. Amém.
Nosso muito obrigado, comunidade. E é um tempinho assim que a gente procurou para tirar aqui com vocês, né? Não somente lá com as crianças, mas para vocês também. E eu sei que muitos de vocês já passaram pelo culto infantil e vocês sabem o quanto é importante nós valorizarmos esta missão. Eu até coloquei aqui, pastor, essa semana, o pastor sempre acompanha, né? Nós tivemos o culto no Dia Nacional da Oásis em Rio Negro, muito bonito. E ali a Shirley falava sobre as sementes, né? Que nós devemos semear coisas boas para colher coisas boas. E essa missão, os pastores e missionários estão sempre junto conosco na Oásis. Também estivemos num passeio lá em Joinville e Pissarras, também nós fomos lá no encontro com a comunidade de Pissarras que estava de aniversário, as mulheres da Oásis. Também foi muito bom. Isso tudo é muito bom para nós, porque nós estamos sempre aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. E sempre os pastores e missionários estão junto com as oásis. Então, está todo mundo sempre junto, né? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Amém. Muito obrigado. Obrigado, crianças. Quero trazer à memória o que me pode renovar a esperança. Palavras de afeto, de amor, de reconhecimento, de valorização do ministério pastoral. A gente guarda na memória e no coração, porque renovam a nossa esperança e a nossa alegria no ministério. Muito obrigado por essa bela homenagem, não só para mim, mas para todos os pastores, que possamos continuar servindo ao Senhor com alegria, com perseverança, com integridade, assim como é da vontade de Deus. Amém. Convido para cantarmos o último hino do nosso culto, que é o hino de bênção, e encerramos o nosso culto cantando esse hino e logo em seguida a oração do Pai Nosso. Enquanto cantamos este hino, vamos ter o momento das ofertas. Hino 627, por tua mão me guia. Enquanto cantamos este hino, então, as famílias, as pessoas podem trazer a sua oferta de gratidão a Deus, de compromisso com a missão da igreja, o sustento dos trabalhos da igreja. Amém. Tem ali também cestinha, tem do lado de cá e tem aqui na frente, ok? Vamos cantar juntos então esse hino de bênção. Hino 627, 627. Vamos ficar de pé para cantar esse hino, ficamos bastante tempo assentados, né, durante o culto. 627. Por tua mão me guia, meu Salvador.
intercessão, a oração que o próprio Jesus ensinou aos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a tua saúde, abençoe o teu trabalho, abençoe o teu descanso, abençoe o teu testemunho cristão. Que Deus abençoe a nossa nação, para que possamos ter dias nos quais possamos viver e testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo com liberdade, com segurança, com saúde e bem-estar. Assim oramos, pedindo a bênção de Deus sobre todas as nossas famílias, de perto e de longe. Amém. Obrigado, crianças. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Uma boa noite para todos. Uma nova semana abençoada, protegida e conduzida por Deus. Amém.